Bom dia, galera. Bom dia, mortais. O vídeo de hoje é para tratar de um tema que me é muito caro. E é o tema da alegoria da caverna de Platão. Por que me é muito caro? Porque é Platão. E também porque é uma alegoria. Vejam, eu não estou chamando de mito, hein? Eu estou chamando de alegoria. Por que eu estou chamando de alegoria e não de mito? Todo mundo já ouviu falar mito da caverna, mito da caverna. É uma alegoria porque, tecnicamente, um mito não tem o seu autor conhecido, não se sabe em que época foi realizado, frequentemente faz remissão à ação de algum deus ou de alguma força sobrenatural, embora isso não seja uma necessidade, né, para que o mito seja considerado mito. Mas veja, essa ausência de autoria, essa época desconhecida e esta presença, né, de uma força sobrenatural já são elementos suficientes para caracterizar o mito. Esses elementos não estão presentes na alegoria de Platão. E por que nós chamamos de alegoria? Porque Platão escreveu, então eu sei quem é o autor, escreveu aí por volta do século IV a.C., então eu já sei em qual é a época. Estava em Atenas e, portanto, eu sei o local. E tinha um objetivo, né, como as alegorias costumam ter, né? Ele está fazendo uma imagem para explicar, para tornar mais clara uma ideia que ele traz. Na verdade, algumas ideias que Platão traz e que estão presentes no livro A República, mais especificamente no chamado livro 7º, né? Que seria o capítulo 7º dessa obra maravilhosa, né? Que é uma obra de política, em que Platão acaba tratando de diversos outros assuntos, porque ele acredita que para que a cidade, né, para que a polis seja bem sucedida, é preciso que haja educação, é preciso que haja o debate filosófico e assim por diante. O que eu quero tratar hoje a respeito da alegoria da caverna são dois equívocos que eu tenho visto reproduzidos em diversos vídeos, em diversas palestras, em diversas aulas a que eu estive presente. E o primeiro é bastante fofo. Eu já tive a oportunidade de ver muitas pessoas narrando a alegoria da caverna, dizendo que, segundo Platão, né, e aqui eu vou falar sempre de Platão, na obra A República, Platão vai colocar esse conto na voz de Sócrates, que está conversando com um discípulo, Glauco. Mas como autor da obra Platão, eu vou me referir sempre a Platão. Então, nessa alegoria, eu já vi algumas pessoas dizendo, a respeito dessa alegoria, eu já vi muitas pessoas, dizendo que havia 3 homens numa caverna, presos desde a infância. Não. Platão não diz a quantidade de pessoas que estavam aprisionadas na caverna. Por que apareceu esse 3? Provavelmente de uma obra de Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Ele tem uma historinha, né, por sinal muito interessante, em que 3 homens estão presos numa caverna, e aí ele reproduz basicamente a história da alegoria, né? E claro, quem leu depois colocou lá na caixinha da memória, né, as imagens, depois teve contato com a alegoria da caverna e acabou fazendo essa associação, e hoje eu já tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas, né,
falando de 3 homens. Não eram 3 homens. Platão não especifica. Isso aí é uma questão menor. Tem uma questão mais grave. Numa obra de grande importância para o ensino da filosofia no ensino médio, eu considero minha mestra, Marilena Chauí, aparece uma interpretação da alegoria da caverna um tanto sui generis, um tanto peculiar. Nessa obra de Marilena Chauí, ao falar do mito da caverna, por algum motivo que eu desconheço, a autora nos diz literalmente o seguinte. Vou ler o trecho como ele se encontra. Imaginemos uma caverna separada do mundo externo por um alto muro. Até aí tudo bem. Entre o muro e o chão da caverna há uma fresta por onde passa um fino feixe de luz exterior, deixando a caverna na obscuridade quase completa. Desde o nascimento, geração após geração, seres humanos encontram-se ali, de costas para a entrada. Atenção para os detalhes. Acorrentados sem poder mover a cabeça nem locomover-se. Forçados a olhar apenas a parede do fundo, vivendo sem nunca ter visto o mundo exterior nem a luz do sol, sem jamais ter efetivamente visto uns aos outros, nem a si mesmos, mas apenas sombras dos outros e de si mesmos, porque estão no escuro e imobilizados. Marilena Chauí está descrevendo o texto numa linguagem contemporânea, exatamente como Platão o fez. Abaixo do muro, do lado de dentro da caverna, há um fogo que ilumina vagamente o interior sombrio e faz com que as coisas que se passam do lado de fora sejam projetadas como sombras nas paredes do fundo da caverna. Platão está inventando cinema. Isso está lá no texto. No texto original da República. E Marilena Chauí está colocando exato como está lá. Do lado de fora, pessoas passam conversando e carregando nos ombros figuras ou imagens de homens, mulheres e animais, cujas sombras também são projetadas na parede da caverna, como num teatro de fantoches. Os prisioneiros julgam que as sombras de coisas e pessoas, os sons de suas falas e as imagens que transportam nos ombros são as próprias coisas externas, e que os artefatos projetados são seres vivos que se movem e falam. É isso aí mesmo. Os prisioneiros se comunicam, dando nomes às coisas que julgam ver, sem vê-las realmente, pois estão na obscuridade, o que devem são sombras. E imaginam que o que escutam e que não sabem que são sons vindos de fora são as vozes das próprias sombras e não dos homens, cujas imagens estão projetadas na parede. Também imaginam que os sons produzidos pelos artefatos que esses homens carregam, que essas pessoas carregam, nos ombros, são vozes de seres reais. Então, veja, Platão está descrevendo uma população na total ignorância, vendo sombras e acreditando que aquelas sombras são seres reais, que falam, que se comunicam, que se locomovem, mas na verdade está tudo acontecendo lá fora. Continua Marilena Chauí. Qual é, pois, a situação dessas pessoas aprisionadas? Tomam sombras por realidade, tanto as sombras das coisas e dos homens exteriores, como as sombras dos artefatos fabricados por eles. Essa confusão, porém, não tem como causa a natureza dos prisioneiros, e sim as condições adversas em que se encontram. O que aconteceria se fossem libertados dessa condição de miséria? Até aqui é Platão. Agora entra Marilena Chauí. Um dos prisioneiros, inconformado com a condição em que se encontra, decide abandoná-la, abandonar a condição. Fabrica um instrumento com o qual quebra os grilhões, quebra as algemas. De início, move a cabeça, depois o corpo todo. A seguir, avança na direção do muro e o escala. Enfrentando os obstáculos de um caminho íngreme e difícil, sai da caverna.
E aí ela retoma o fio da meada como Platão descreve. No primeiro instante, fica totalmente cego pela luminosidade do sol, com a qual seus olhos não estão acostumados. Enche-se de dor por causa dos movimentos que seu corpo realiza pela primeira vez e pelo ofuscamento de seus olhos sob a luz externa, muito mais forte do que o fraco brilho do fogo que havia no interior da caverna. E aí, eu vou concluir para não ficar tão longo. Marilyn Chauí voltou ao texto, e esse homem, né, que acabou chegando lá fora, vai se maravilhar com as cores, com a tridimensionalidade, com as paisagens e tal. E depois de algum tempo, ele se lembra dos seus amigos, volta para a caverna, porque ele entende que os seus amigos também merecem ter acesso a esta experiência. Só que chegando lá, ele vai ter a visão ofuscada de novo pela escuridão da caverna. Ele agora estava habituado com a luz, e os seus amigos vão zombar dele, e Platão, na voz de Sócrates, diz assim: o que é que vocês acham que acontecerá com esse homem quando ele chegar lá falando de coisas que ninguém entende, né? Se comportando como um louco? Não vão tentar matá-lo? Aí termina. Qual é o comentário que eu quero fazer sobre esta narrativa de Marilena Chauí? Se, como de fato Platão diz, os homens estavam, olha a condição, gente, se os homens estavam, desde o nascimento, de costas para a entrada, acorrentados, sem poder mover a cabeça nem locomover-se, forçados a olhar apenas a parede do fundo, vivendo sem nunca ter visto o mundo exterior nem a luz do sol, como é que este homem pode estar inconformado com a condição em que se encontra? Ele não tem como estar inconformado, porque ele não conhece outra condição. E Platão diz que eles estão, desde o nascimento, geração após geração nessa caverna, de propósito, para tirar deste homem que vai sair da caverna esta condição de estar inconformado. Platão está falando da ignorância, gente. O maior problema do ignorante é não saber que é ignorante. Sócrates já tinha dito isso. A sabedoria de Sócrates consiste em saber que nada sabe. O nosso prisioneiro não sabe que não sabe. Na versão do mito da caverna, escrita por Platão, que é original, esse prisioneiro sai da caverna porque alguém de lá de fora entrou para libertá-lo. Aí tudo faz sentido. Veja, é preciso que alguém que não está na condição da ignorância olhe para o ignorante e diga: véi, você está errado. E qual vai ser o resultado disso? O ignorante vai resistir. E, de fato, na alegoria de Platão, o prisioneiro resiste. Ele não quer sair. Ao contrário do que a minha mestra, né, deixa passar na alegoria da caverna, na versão dela, o prisioneiro de Platão não quer sair da caverna. Pelo contrário, ele resiste. Ele resiste. E ele resiste porque o mundo que ele conhece é aquele. E há muita resistência, com muita resistência, este Salvador que desceu vai lá e arrasta ele, o obriga a sair da caverna. E só então, depois de se recuperar do cansaço, da luta que ele mesmo travou, até consigo mesmo, porque ele não tinha condições de sair, gente. Ele estava acorrentado, ele não tem como construir ferramentas.
Ele está imobilizado, ele não tem como construir ferramentas. Ele nunca viu o mundo lá fora, ele não tem como desejar algo se ele não conhece. Então, eu queria deixar essa reflexão aqui. Eu não sei porquê essa versão acabou ganhando tanta notoriedade de que alguém construiu ferramentas para sair da caverna, mas eu queria chamar a atenção para esse detalhe. Veja, até enquanto eu achar que sozinho vou conseguir sair da minha ignorância, o máximo que eu consigo ser é um boçal. Para sair da ignorância, eu preciso abrir as portas da percepção e permitir que a pessoa que me diz você está errado tenha um mínimo de credibilidade. Ou seja, se alguém me disser que eu estou errado, eu preciso pelo menos considerar que talvez a pessoa esteja certa. E talvez eu siga esta pessoa por um caminho que poderá me tirar de uma caverna na qual eu não sei que me encontro. Um beijo, mortais.